Análise Shark Tank Brasil, temporada 10. Eu sou Fábio Ragazinho, especialista em comunicação, e vou trazer para vocês aqui alguns conceitos de um dos melhores pitches do Shark Tank para você utilizar dentro do seu dia a dia, dentro das suas apresentações, negociações. Por que eu falo que esse foi um dos melhores pitches que eu já analisei aqui no Shark Tank? Porque teve início, meio e fim, teve muitas técnicas que você vai aprender junto comigo, como storytelling, introdução, teve um bom final. Tudo isso eu vou explicar passo a passo. Eu vou mostrar o pitch inteiro para que você possa ver junto comigo e depois a gente vai cortar, pausar, para que eu possa mostrar para você por que ele utilizou essa técnica e como você pode utilizar isso dentro das suas apresentações. Vem comigo! O Rafael promete trazer a experiência de um hotel 5 estrelas direto para o seu quarto. Mas será que ele descansou bem para encarar os tubarões? Eu adoro essas perguntas antes de entrar. Olá, tubarões, tudo bem? Hoje eu tenho uma proposta para vocês. O que vocês acham de pagar R$ 2.000 por essa etiqueta? É isso que vocês faziam quando compravam lençóis e toalhas de luxo no Brasil. Pagavam pela etiqueta e não pelo conforto ou pela qualidade. Antes da Home, o brasileiro pagava caro para dormir mal e saía do banho com mais raiva do que tinha entrado. Foi por isso que eu, junto com o Grupo Minimal, resolvemos criar a Home, para trazer o conforto de um hotel 5 estrelas por um preço que não tira o sono de vocês. E assim nasceu a primeira empresa para o lar no Brasil 100% focada no bem-estar. Quando nós começamos, partimos de um princípio de que um bom lençol deveria ir muito além da estética. Por isso, consultamos os maiores especialistas em sono do mundo para desenvolver o primeiro lençol do Brasil feito para vocês dormirem melhor. Depois, fomos até a Turquia buscar o melhor material do mundo para se produzir uma toalha. E assim nasceu a toalha Home, a única que garante maciez alinhada à rápida absorção. Para ser sincero, eu nunca quis entregar apenas produtos. A gente criou a Home para entregar uma experiência de sono revigorante e uma experiência de pós-banho de spa no dia a dia de todos os nossos clientes. Depois que nós começamos, eu confesso que as coisas foram acontecendo muito rápido. Os clientes foram gostando, indicando, recomprando, e em menos de 2 anos e 5 meses, nós chegamos a mais de 20 mil clientes apaixonados e mais de 30 milhões de reais faturados. E eu fiquei muito tempo pensando, como é que eu posso fazer para trazer toda essa experiência que os nossos clientes têm diariamente na casa deles aqui para vocês e para quem está nos assistindo. E foi assim que eu e o restante da produção transformamos isso aqui em um quarto de hotel 5 estrelas para que vocês possam experimentar, e também demos um kit para cada um de vocês para que vocês possam sentir a nossa toalha turca e o nosso lençol egípcio. Bom, quem topa entrar nesse desafio com a gente de revolucionar o mercado de cama, mesa e banho, trazendo mais conforto, relaxamento e principalmente momentos felizes para a casa de cada um dos brasileiros? Meu nome é Rafael Solomão, eu sou o CEO e cofundador da Home e hoje eu vim oferecer 5 milhões de reais por 10% da empresa. Uau! Muito bom, Rafael! Conseguiu fazer uma boa estrutura de pitch. E agora eu vou analisar você e o seu pitch com todas as entradas, todos os detalhes, para que você possa entender e colocar isso dentro do seu dia a dia. Vamos lá! Deixa eu pular essa parte da pergunta. Para encarar os tubarões? Vamos à análise, passo a passo, tá? Olá, tubarões, tudo bem? Gente, não utilizem tudo bem. É uma apresentação ou um pitch. Não falem tudo bem. Porque que acontece? Quem está na plateia vai responder? Não. Isso acaba sendo prejudicial. Você vai utilizar o tudo bem numa conversa informal, numa roda de amigos, mas numa apresentação ou num pitch do Shark Tank, não. Ele começou assim com o pé esquerdo, mas está tudo bem. Foi um erro para que você possa entender como você não pode fazer, tá bom? Vamos entender por isso, por esse lado positivo da apresentação dele. Hoje eu tenho uma proposta para vocês. O que vocês acham de pagar R$ 2.000 por essa etiqueta? Essa pergunta inicial, ela mostra o quê? Ela chama atenção para uma dor. Aqui entra um ponto interessante da minha análise. Eu não senti uma modulação de voz nessa pergunta. Geralmente essas perguntas de gancho, elas vêm com uma entonação mais firme, ela vem com emoção, e simplesmente ele falou no mesmo tom. Vocês vão reparar que até o final do pitch ele muda o tom de voz, ele poderia ter mudado aqui no início. Eu entendo que todo início de apresentação
ela é muito mais voltado à ansiedade, à timidez, à pressão, e fica mais desafiador. Mas se você treinar esse início forte, fica mais fácil a sua apresentação e iniciar de forma certa. É isso que vocês faziam quando compravam lençóis e toalhas de luxo no Brasil. Pagavam pela etiqueta e não pelo conforto ou pela qualidade. Você viu que ele fez uma pergunta, depois ele continuou, depois da pergunta dele, fazendo uma afirmativa, com um tom de voz firme, ponto positivo. Antes da Home, o brasileiro pagava caro para dormir mal e saía do banho com mais raiva do que tinha entrado. Legal. O que ele utilizou aqui? Ele utilizou humor. Antes da Home, o brasileiro, você viu que ele começou o quê? Usar microexpressões faciais para mostrar como se fosse indignação, gestos de cima para baixo. E depois ele terminou de uma forma suave. O humor é diferente de piada, entenda isso. Ele utilizou uma maneira leve de fazer aquele sorriso tranquilo, não foi uma gargalhada. Então isso foi bem colocado com as suas expressões e gestos de cima para baixo. É importante, toda vez que você for pontuar comunicação verbal com os gestos, comunicação não verbal, elas têm que ser congruentes. Eu falo que cuidado com a síndrome do Chaves. O que é síndrome do Chaves, Fábio? Quando você fala assim, ó, sim, não, não dá, não dá. Já viu aquela frase que o corpo fala, né? O corpo, ele grita, ele grita. Então, quando você é congruente com a sua fala e com o seu gesto não verbal, quem está te assistindo vai o quê? Vai aprovar. Nossa, faz sentido, que bacana, agora sim é congruente. Mas quando eu faço um gesto e geralmente eu estou falando uma coisa diferente, gera o quê? Uma dissonância cognitiva, prejudicando quem está te entendendo. Hoje eu vejo muitos alunos meus aqui na minha escola que falam assim, nossa, eu tive um problema muito sério, está vendo como eu estou colocando um tom de voz juntamente com a palavra certa? Gera um peso para quem está assistindo. Mas a pior coisa que eu vejo dos meus alunos é o quê? Que eu corrijo neles é ser não congruente. Não, mas aí eu tive uma depressão e depois disso, meu Deus, você teve uma depressão, você tem que o quê? Colocar a entonação certa, os gestos não verbais certos, senão isso vai confundir o seu público. Vamos voltar à análise. Foi por isso que eu, junto com o Grupo Minimal, resolvemos criar a Home, para trazer o conforto de um hotel 5 estrelas por um preço que não tira o sono de vocês. Legal. De novo, ele fez um trocadilho com o sono, com aquilo que ele faz. Bacana. E assim nasceu a primeira empresa para o lar no Brasil 100% focada no bem-estar. Bacana. O que eu entendi até aqui, ele colocou uma dor, o valor alto, por um bom conforto, e que ele vai resolver isso através da empresa dele, trazendo um bom conforto com um valor abaixo. Você viu como ele deixou simples o que ele faz? Vamos ver se é isso mesmo. Quando nós começamos, partimos de um princípio de que um bom lençol deveria ir muito além da estética. É muito legal a linguagem não verbal dele, porque ele já começa aqui, ó. Quando nós começamos, tom de voz firme, de jornada, eu chamo isso de tom de voz emocional positivo, juntamente com o quê? Gestos não verbais bem colocados diante da narrativa dele, bem estruturado. Por isso, consultamos os maiores especialistas. E olha que legal a reação da Carol Pfeiffer. Junto com o tom de voz e o não verbal gera credibilidade. É o que você precisa. Especialistas em sono do mundo para desenvolver o primeiro lençol do Brasil feito para vocês dormirem melhor. Depois, fomos até a Turquia buscar o melhor material do mundo para se produzir uma toalha. E assim nasceu a toalha Home, a única que garante maciez alinhada à rápida absorção. Legal. Percebeu que ele terminou aqui nessa frase, mas durante a frase ele conseguiu arrancar sorrisos e gestos positivos dos Sharks. É interessante a gente analisar isso. Por quê? Geralmente, quando nós fazemos as pessoas que têm, por exemplo, vícios fonéticos, né, tá? O que acontece? Esses vícios fonéticos muitas vezes vão revelar, quando ela vem no final de frase, uma insegurança. E quando você fala né, a outra pessoa faz o quê? Ela faz o gesto positivo. E esse gesto nós chamamos de gesto pacificador. Quando você coloca uma boa entonação de voz, juntamente com o gesto não verbal correto, o que acontece com o outro lado da conversa? Quem está assistindo? Faz o gesto pacificador sem com que você precise utilizar o quê?
as suas palavras e vícios fonéticos. Isso deixa mais bonito sua apresentação, isso faz com que a pessoa se conecte mais com você e deixe mais rico também a sua performance. Para ser sincero, eu nunca quis entregar apenas produtos. A gente criou a Home para entregar. Olha a Home, a única que garante maciez alinhada à rápida absorção. Para ser sincero, aqui está uma estratégia muito bem pensada. O que ele fez? Ele começou, estava falando muito com a empolgação, certo? Depois disso ele fez o quê? Uma pausa. Aqui. Repara a expressão não verbal dele. Quantas vezes, seja sincero comigo, tá? E Deus está vendo. Quantas vezes você está numa apresentação e você faz pausa? Você brinca com o ritmo da sua fala? Ou você só começa e dispara? Não consegue colocar freio na sua fala? Entenda, pausa faz parte da sua apresentação. O silêncio faz parte da sua fala. Só que você tem que trabalhar a favor dele. E não achar que o silêncio é negativo. O silêncio faz parte do seu jogo. Por isso que aqui ele fez uma mudança total. Porque ele quebra o ritmo rápido dele. Quando ele faz a pausa, ele coloca já um gesto. Você viu que a mão dele já está mais abaixo da linha superior do tronco. Ele já faz uma expressão mais para baixo. Ele modula a voz mais densa. Para quê? Para contar a história. Aí entra o gatilho do storytelling, que é maravilhoso. Sério, eu nunca quis entregar apenas produtos. A gente criou a Home para entregar uma experiência... Olha a cara do Semenzato. Ele está desconfiado, mas ele está o quê? Interessado. De sono revigorante e uma experiência de pós-banho de spa no dia a dia de todos os nossos clientes. Eu gostei disso porque ele traz aqui uma experiência revigorante. E nada mais é do que o quê? Uma experiência, nada mais é do que uma emoção. Qual emoção o seu produto ou serviço entrega para o seu cliente? Você coloca isso nos seus pitches de venda? Geralmente, as pessoas elas compram o quê? Emoções. Como elas se sentem ao ser, vamos dizer assim, ao ser ofertado um produto para ela? Como ela se sente quando ela vê uma propaganda da Dove, uma propaganda de outra empresa? Como ela se sente? Poxa, eu me sinto calmo, ou me sinto enérgico, como não vejo uma propaganda da Red Bull, por exemplo. O que acontece? Essas emoções vendem. E quando você deixa claro qual é a emoção primária do seu produto ou serviço, a pessoa se sente o quê? Mais confortável em realmente concordar com você e estar junto com você. Por exemplo, aqui na minha escola de comunicação, eu não vendo simplesmente a arte de se comunicar melhor. Eu vendo confiança para que você solte a sua voz aonde você for. E essa confiança custa quanto? Não tem preço. É isso que você tem que trazer dentro do seu negócio. Poder falar de emoção. E geralmente essas emoções, elas vão estar muito próximas da base da pirâmide de Maslow. Olha que bacana, tudo vai se interligando. Por quê? É ser humano, comportamento. Então é importante você entender, se comunicar da maneira correta para gerar a emoção correta de quem está assistindo. Vamos continuar. Depois que nós começamos, eu confesso que as coisas foram acontecendo muito rápido. Os clientes foram gostando, indicando, recomprando em menos de 2 anos e 5 meses. Olha a postura não verbal dele. Eu já falaria para ele o quê? Jogar o ombro para trás e manter a postura um pouco mais ereta. E esse pé direito dele alinhado. É um toque que eu falaria para ele se ele fosse meu aluno. Para ele poder melhorar isso, a postura dele. Não verbal que não está muito bacana, não. Meses, nós chegamos a mais de 20 mil clientes apaixonados e mais de 30 milhões de reais faturados. Até porque ele está falando de resultado. Resultado é razão, é tangível. Então ele tem que trazer o quê? Uma postura firme. E é por isso que nós conquistamos mais de 20 mil apaixonados por todo o país, com um faturamento acima de 30 milhões. Tá vendo como muda a tonalidade de voz só de você mudar a sua fisiologia? É isso que você pode potencializar nas suas apresentações. E eu fiquei muito tempo pensando, como é que eu posso fazer para trazer toda essa experiência que os nossos clientes têm diariamente na casa deles, aqui para vocês e para quem está nos assistindo. Olha que legal, ele trouxe uma dúvida real. E eu fiquei aqui, não sei se é real, né, mas pareceu ser. Fiquei aqui pensando, refletindo, como que eu poderia... Ele traz o corpo sempre trazendo a voz com a modulação certa. Muito bem persuasivo, para que você também possa entender que você pode utilizar essas técnicas
no seu dia a dia, tá, gente? Porque ninguém aprende, ninguém nasce se comunicando bem. É treino e técnica. E foi assim que eu e o restante da produção transformamos isso aqui em um quarto de hotel 5 estrelas para que vocês possam experimentar e também demos um kit para cada um de vocês, para que vocês possam sentir a nossa toalha turca e o nosso lençol egípcio. Bom, quem topa entrar nesse desafio com a gente de revolucionar o mercado de cama, mesa e banho, trazendo mais conforto, relaxamento e principalmente momentos felizes para a casa de cada um dos brasileiros? Momentos felizes. Gente, de novo, falando de emoção. Isso me veio na minha cabeça. Lembra aquela propaganda da Coca-Cola? Pro Coca-Cola, ele falava alguma coisa sobre felicidade. Tem a propaganda do Pão de Açúcar que também chamava lugar de gente feliz. Por que eles fazem isso, gente? Porque conecta. Se conecta é porque vende. E você pode utilizar isso no seu dia a dia também, no seu pitch também. Meu nome é Rafael Solomão, eu sou o CEO e cofundador da Home e hoje eu vim oferecer... Legal, aí ele fez o pitch dele. Mas o grande ponto é o seguinte, por que ele falou o nome dele só no final? Você parou para pensar nisso? Ele só falou agora. Meu nome é Rafael Solomão, eu sou o CEO e cofundador da Home e hoje eu vim oferecer 5 milhões... Por quê? Existe uma teoria na psicologia chamada pico-fim. Quando eu utilizo essa teoria, eu entendo que geralmente as pessoas vão gravar simplesmente 2 passos, 2 momentos da sua apresentação, de um livro, de uma palestra. E quais serão esses momentos? O primeiro momento é o pico, e o pico está muito relacionado ao quê? Ao lado emocional. Às vezes o pico pode ser sido na entrada dele, às vezes pode ter sido na forma como ele falou, de alguma história que te conectou. A gente nunca vai saber, porque é emocional de quem está assistindo. Mas o final ele é controlado. Controlado por quem? Por você. E é por isso que o final tem que ser marcante. O final ele fica sempre dentro da cabeça da pessoa. Então no final é onde você vai falar o seu nome, o nome da sua empresa. Porque se você tivesse falado isso lá no começo, ninguém ia dar a mínima. Então aprenda, no final, fale sempre o seu nome, fale o nome da sua empresa, fale a ação que você quer. E aí sim você vai deixar mais fixado e memorizado para quem está assistindo no final. Milhões de reais por 10% da empresa. Mostrando confiante, você viu que ele se manteve confiante? Isso foi muito bem, ele foi bem estruturado na sua palestra, na sua apresentação e conseguiu trazer muito mais confiança naquilo que ele fazia. Eu não sei se ele conseguiu investimento ou não, eu espero que sim, porque a aula de narrativa, juntamente com o pitch de vendas que ele deu nesse vídeo, valeu o investimento. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais sobre comunicação, que você possa utilizar alguma técnica que eu passei para você dentro das suas estruturas narrativas, na montagem de pitch, dentro de uma empresa, ou até mesmo na sua apresentação pessoal. E se você quiser saber mais sobre comunicação, análise Shark Tank e como você pode potencializar a sua comunicação, eu peço para que você continue assistindo os vídeos aqui do canal e me siga nas redes sociais. Muito obrigado, eu sou Fábio Ragazzini, da Fazini Escola de Comunicação e espero você no próximo vídeo. Valeu, até a próxima!